E ele teve que assinar documento e a gente se encontrou e eu pude falar para meu pai, pai, eu quero te dizer que eu me tornei um cristão e eu quero te perdoar. Eu te perdoei, eu liberei um perdão para você. Ele falou, é mesmo, filho? É, mas assim, não pensa você que eu estou falando para você, é mesmo, filho? Eu, né? Ele só falava, Esse era o diálogo do meu pai comigo. Você tem pai assim? Não. Gemidos inexprimíveis. Aí, interessante que o ofensor, ele não lembra, mas o ofendido lembra. Para ele estava tudo certo. As amantes que ele tinha, que eu sabia tudo, por isso que eu apanhava, estava tudo certo, ele esqueceu. Mas eu não esqueci, porque eu carregava nas... Quando eu leio lá, eu trago no corpo as marcas de Cristo, lembro de Paulo assim... Irmãos, eu tinha tanta aversão ao meu pai, que meus amigos falavam assim, você não tem pai? Eu falava, não, ele morreu. Morreu do quê? Eu falei, sei lá, mas ele morreu. Ele morreu de alguma coisa. Cada dia eu inventava uma coisa. Um caminhão passou por cima. Era tudo aquilo que eu queria. Uma jamanta passou em cima dele. Ele foi sequestrado e cortaram a cabeça, cortaram os membros, assim, cortaram, enterraram, puseram fogo no corpo. Era assim. Tudo aquilo que eu desejava para meu pai, eu inventava. Então, meu pai era um negócio que eu tinha, era um abjeto. Eu deletei ele da minha vida. Você não sabe o que aconteceu. Eu vou contar a melhor parte. Eu levei ele a Cristo. 97 anos ele morreu. E me amava. Me amava. E eu amava ele assim de uma forma... Ligava a câmera. Ô pai, ô meu filho, Deus abençoe você. Do jeito dele, né? Deixa eu abençoar os teus filhos. E abençoava. Eu levava o Arthur e a Vitória. Ele colocava a mão. E eu sabia, né? Eu sabia a história bíblica. Sabia a história de Abraão. A história de Isaac. Eu lembro da história de José do Egito. Dos 2 meninos. Lembra? Meu pai, põe a mão nos meus filhos, pai. Primeiro eu já chegava assim, pai, põe a mão na minha cabeça para me abençoar. Não interessa quem que ele é, o que ele fez, o passado dele. A Bíblia diz com clareza, honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva muito. E tudo que você faz, você vai se dar bem. Vou repetir. Você vai viver muito, e tudo que você fizer, você vai prosperar. Tolo é quem não ouve essa palavra. Então, eu sabendo disso, falava para mim, põe a mão na minha cabeça, pai, me abençoa. Ele me abençoava do jeito dele. Agora, meu filho, ele abençoava meu filho, abençoava o filho do meu filho. Vai para a geração, pai, vai falando. Eu fazia isso consciente e falava para Deus, escuta Deus. Você não faz isso? Você tem pai vivo? Quem tem pai vivo aqui? Mãe viva? Não perca tempo. Chega em casa, mesmo que ele não entender, pega a mão dele, põe na tua cabeça e fala, me abençoa. A boca. Escuta, nós somos a boca de Deus no mundo. E se o pai é incrédulo? E se a mãe é incrédula? É pai e mãe. Continua sendo autoridade sobre a sua vida. Profetiza, deixa eles profetizar e fala assim, me abençoa. Me abençoa, escuta, estou te ensinando um segredo para você se dar bem na vida. Peça a bênção do seu pai e da sua mãe. Vou voltar lá na questão do perdão. Então eu não conseguia perdoar meu pai de jeito nenhum. Enfim, encurtei. Depois eu fui lá, visitei a mulher que tirou ele de dentro da minha casa. Os filhos já tudo grande, enfim. E depois eu perdoei ela era da Assembleia de Deus, olha só, ela era da Assembleia de Deus, com o marido dela, teve 7 filhos, abandonou a fé, abandonou o marido, pegou os 7 filhos e foi embora com meu pai. Uau! Essa é uma história tenebrosa. Mas o fim, ele se converteu, ela se converteu, ele se batizou, ela se batizou, e no céu a gente vai se ver. Tem algum rancor do meu pai? 0. Tem algum sentimento ruim com seu pai? Nada. Tem amor pelo seu pai? Muito. Quem faz isso? O terremoto? O fogo? O vento? O cicio. Ei,
O Cicio. Você quer ver Deus e o céu descer? Não. Esse povo não quer não, gente. Esse povo não quer não. Eu vou perguntar de novo. Você quer ver o céu descer? Sabe como que o céu desce? Quando o Espírito Santo vem. Vou repetir. Espírito Santo, não tem presente melhor. Não, irmãos, você não sabe. Não existe um presente melhor do que o Espírito de Deus. E sabe por que ele veio? Porque o Pai prometeu para Jesus: você vai e eu enviarei o meu Espírito para ficar no seu lugar. Não, você não entendeu. Mas você vai entender. Vai. Olha só. Sabe por que você está aqui? Sabe por que você está aqui? Por causa dessa história que eu estou contando. É uma história de amor por você. Não, você não está entendendo. O próprio Deus, Ele se encarnou e veio habitar entre nós por causa das nossas transgressões. O castigo, se a gente tem paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você acha que Deus não conhece as suas dores e as suas feridas? Se Ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer, talvez você não tenha entendido ainda, mas o Espírito Santo, ele pode se manifestar num cicio tranquilo. E essa relação do cicio tranquilo é minha e tua. Se você veio buscar fogos de artifício, o lugar errado. O rei da pirotecnia é Satanás. Ele gosta de movimentos. Deus não muda. Você acha que Deus mesmo, Deus, o Deus que nós servimos, você acha que Ele está ultrapassado? Você acha que o assunto de entender Deus e o que Ele construiu para nós no futuro é algo que está longe do nosso contexto? Deus não muda. A presença dEle exige uma postura do povo dEle. Só nós não podemos permitir que as raposinhas destruam a nossa relação, nem uns com os outros, nem a nossa relação com Deus. Eu falei só sobre o perdão. Eu podia entrar em qualquer coisa. Você quer uma coisa que é muito intrigante, que é própria? A amargura. A raiz de amargura, ela causa uma destruição na sua vida e na vida de todo mundo que está perto de você. Porque ela é uma raiz. Talvez você não vai entender, mas se você quiser entender, eu te convido a você passar um sábado comigo, arrancando guaxumba do meio do pé de mandioca e no meio do milharal. Guaxumba, não tem nada mais maldito na terra do que guaxumba. Irmãos, é tão terrível essa guaxumba que você tem que juntar duas mãos, dar uma volta nela, assim, ó, volta, 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 pegar com as duas mãos e puxar. Às vezes você faz quase um crossfit, e sai um tanto de raiz assim. Como pode uma guaxumba dar raiz tão profunda? Então Deus me ensina, essa é a raiz de amargura, porque é difícil de tirar. Só que ela contamina tudo que tem em torno de você. Pessoas feridas ferem.
Guaxumba. Escuta, fala alto aí. Guaxumba. É um mato. Guaxuma. Eu chamo de guaxumba. Gente, eu fui enganado a vida inteira. Hã? Guanchuma. Meu Deus, aí, tá vendo? Piorou. Hã? Eu fui enganado, o Senhor, na vida. Nem você sabia, você foi pro Google agora. Não sabia. Como que vai? Vamos falar certo agora, gente, vamos aprender. Guanchuma. Meu Deus, nunca. Eu era guaxumba, a vida inteira era guaxumba. Ia morrer falando que aqui no mato chamava guaxumba. Não vou nem saber falar, depois vou ter que pesquisar. Raiz de amargura. Mas o que eu vejo que é mais sério, mais grave em tudo isso, é um espírito religioso. O espírito religioso desse tempo não permite que você enxergue o próximo. Você fica num patamar tão distante dos teus irmãos, que você começa a falar mal deles, ainda que seja no coração. Então você se julga tão santo, que você não se mistura. Então você cria em torno de você um círculo de pessoas que você acha que são santas, de acordo com o seu padrão. E você isola os irmãos. Que tipo de isolamento você faz? Depende. Você tem um pouquinho de cultura, de dinheiro, ganhou um cargo, um carro novo. Você já acha que você é superior ao pobre irmão que pega um ônibus. Ou que mora num lugar tão distante, tão periférico, que o seu nível social dele é distante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você é quem você é? Você conquistou as coisas como você conquistou, tem o que você tem? Sabe por quê? Graças a Deus. Não é você. Mas eu trabalhei dia e noite, fiz hora extra, fiz Uber, fez o que? Deus te deu saúde, inteligência, sabedoria, te deu estratégia. Graças a Deus. Aí, eu também gosto muito de Hebreus. A Bia não está aqui hoje, ela fala que eu gosto de Gênesis, gosto mesmo. Mas vamos lá em Hebreus um pouquinho? É isso que vocês estão lendo, né? Que vocês estão estudando, Hebreus. Quem não está ainda vai estudar. Vamos lá ver Hebreus um pouquinho. Deixa as raposinhas aí, tá? Hebreus, no capítulo 3. O que diz o versículo 1? Por isso, santos irmãos, só entre essas vírgulas já dá para a gente fazer um culto. Santos irmãos, por isso. Por isso tem uma expressão que se usa para dar sequência a um raciocínio. Então a gente tem que conhecer um raciocínio que tem antes. Santos, só da gente entrar nisso, a gente já fica um culto falando sobre santidade, como Deus é santo. E como a santidade nos aproxima de Deus. Santidade não tem nada a ver com barulho, com terremoto, com vento, com fogo. Santidade é Cecil, é você e Deus. Não precisa ter uma banda aqui, não precisa ter vocês aqui, não precisa ter nada. Aliás, não precisa nem ter músico. Santos irmãos. É uma expressão tão linda. Santos irmãos. Se você não convive com seus irmãos em harmonia, é muito complicado dizer que você é um cidadão do céu. Se você não tem prazer em congregar,
É muito complicado dizer que você é um discípulo de Jesus, porque essa é a base do cristianismo. Deixa eu dizer para você, na sua casa, só você, dizendo que você se relaciona com Deus, você está equivocado, você está enganando-se a si mesmo. Nós fomos estabelecidos por Deus, da maneira de Deus, do jeito de Deus. A igreja, assim como o casamento, são criação de Deus. Deixa eu dizer para você, a igreja não é o que tem na sua cabeça, não é o seu conceito, não é aquilo que você aprendeu a respeito do que ser igreja. Última conversa, estava eu, Elisete e uma pessoa na academia. E eu estava fazendo um esforço que minhas veias estavam tudo saindo para fora. E ela era professora, sim, porque ela estava enfiando peso nas minhas costas. E aí, ela entrou num assunto espiritual. Quando ela entrou no assunto espiritual, ela disse assim, eu não gosto de falar sobre religião. Eu disse, eu não estou falando de religião, eu estou falando de uma pessoa. De uma pessoa. Pessoa não tem nada a ver com religião. Eu disse, você crê que Jesus... Porque ela inventou uma palavra, porque ela aprendeu nos filósofos, e essa palavra que eu não sei nem repetir, não lembro dessa palavra, Elisete, você lembra? É uma palavra tão diferente, mas é mais ou menos alguma coisa assim de... não vou falar não, é um nome diferente. Mas não é constelação, não é a palavra constelação, mas é uma palavra bem parecida com um negócio diferente, que terminava com ão. Tá, mas eu vou contar o significado. Porque a gente entrou no assunto e entrou a palavra inferno. E quando entrou a palavra inferno, ela diz, eu não creio em inferno, eu creio em tal coisa. Eu disse para ela assim, você está equivocada, o inferno é real. Ela disse, só se for para você. Eu disse assim, para mim e para você, você querendo ou não, o inferno é real. Mas você sabe o que eu faço, Timóteo? Eu procuro resgatar a pessoa. Eu não quero que ela vá para o inferno, não. Aí sabe o que eu disse para ela? Você crê em Jesus Cristo? Creio. Crê que Ele foi crucificado na cruz? Eu creio. E Ele foi crucificado por qual razão? E ela em silêncio e eu em silêncio, olhando para ela. E repito, por qual razão? Por que que o Filho de Deus, você crê que Ele veio de Deus e que Ele é Deus? Eu creio. E por que que Ele foi pregado na cruz? Ele fez um monte de milagre, Ele poderia, como diz o povo que passou lá na cruz, você desce daí, né? Você pode descer daí, você não é poderoso? Desce daí. Por que que Ele não desceu? Por que Ele não desceu, igreja? Por causa de você e de mim. Vocês têm que me lembrar, a próxima ministração eu quero falar sobre... Vocês sabiam que tem uma... Você já leu o Salmo 51? Nós vamos lá, né? Deixa eu parar aqui, depois vocês me lembram de voltar aqui, hein? Eu sou esquecido. Sou que nem o Daniel. Daniel, você manda uma mensagem para ele, fica um mês para responder. Você tem que ir e dar um pé no peito dele para fazer ele lembrar. Tem que chegar rasgando, tirando a barba no estilete. Olha só. Salmo 51 é um salmo de uma confissão de Davi. E é preciso você prestar atenção. Não é meu motivo de falar isso aqui hoje, tá? Porque é longo. Mas talvez você é crente há muito tempo e nunca prestou atenção na palavra de Deus que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas... Mais alto, apaga as minhas. Lava-me completamente da minha. De novo, mais alto. E purifica-me do meu. Tem diferença entre transgressão, iniquidade e pecado. E eu gostaria de falar para vocês sobre cada um deles. Mas não é o nosso caso, vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Outra riqueza de frase. Outra riqueza de frase. Irmãos, o que o autor de Hebreus, que supostamente é Paulo, o que o autor diz?
Diz que nós somos participantes da vocação celestial. O que é isso? Palavrão? Não, eu vou transformar numa palavrinha fácil. Significa que Deus, na sua sabedoria, tem um propósito para nós. Que Deus nos chamou segundo esse propósito. E que como cidadãos do céu, nós temos que ter características dos cidadãos do céu. E uma dessas características é ser santo. Irmãos, o Cicio, o Espírito Santo vai se manifestar num ambiente santo. Não sei se vocês vão entender. Vou repetir. Num ambiente santo. Quando eu vejo um monte de irmãos juntos, eu fico feliz. Quando eu vejo que esses irmãos, o conteúdo da conversa deles é frivolidade. É coisa que não tem absolutamente nada a ver com coisas de Deus, santas. Para mim não faz a menor diferença. Vai para um clube. Vai para um clube. Um clube. Está cheio de clube por aí. Você pode ir para um clube, faz parte lá. Ganha uma carteirinha, paga uma mensalidade. Você está achando que a oferta que você traz aqui é uma mensalidade? Não é. Você está achando que a oferta que você dá, o dinheiro que você dá, faz o quê? Paga o salário nosso? Não paga. Não. Isso é o seu coração e a sua relação com Deus. É impressionante, eu já contei para você a história do meu irmão, que eu nem conheço direito. Mas, irmãos, cada semana eu fico impactado com aquela irmã. Lá atrás, uns anos atrás, ela pega e me manda uma mensagem. Você que é o pastor do lugar tal, Avenida Assunção, papapá. Eu falei, pastor? Tá. Eu falei, tá, fala mais. Eu queria saber onde ela ia chegar. Então, essa noite eu tive um sonho, eu estava falando com Deus de madrugada, Deus mandou eu entregar o meu dízimo, num local que é a Avenida Assunção, e pôs o número lá. E eu disse, por qual razão você quer entregar o seu dízimo aqui? Eu não preciso de teu dinheiro. Eu já fui na raiz, eu não preciso de dinheiro. Por qual razão? Porque eu queria ver o que tinha no coração dela. Ela disse, Deus me mandou. Eu falei, bom, se Deus mandou, quem sou eu para não mandar? Eu falei, não. Irmãos, desde aquela época, aquela irmã que não reúne comprovante, manda o dízimo e manda o comprovante para mim, manda o dízimo. Eu falei, agora não é mais comunidade evangélica, é SEC. Pode ver, tem uma irmã misteriosa, invisível. Recentemente, ela mandou assim, agora Deus me orientou de outro jeito, ela é vendedora. Eu vou mandar cada venda. Meu Senhor, ela pipoca de Pix para mim. Às vezes 4, 5 por dia. Não é o dinheiro. Eu estou um pouco me lixando com o dinheiro. Não entra na minha conta, entra naquele Pix que aparece aqui. É o coração dela. O coração dela é tão lindo de ver o coração dela naquela obediência que eu fico assim, que lindo. E cada vez eu mando uma mensagem para ela, uma mensagem, um versículo, a bênção. Deus, abre as portas para essa vendedora, para essa Lídia, vendedora de púrpura, que está escrito em Atos. Por causa de uma obediência. Não é para mim, não. Ela manda para mim, irmãos, só o comprovante. O Espírito Santo. Já vou acabar. Ele precisa de um povo santo. Que lindo se eu pudesse chegar aqui no meio. Sério, irmãos. Meu sonho, Senhor, cumpra meu sonho antes de eu morrer, antes de eu ser arrebatado. Cumpre meu sonho. Eu não vou morrer, não. Vou ser arrebatado. Antes de eu ser arrebatado, cumpre o meu sonho. Eu quero quando chegar aqui, aqueles irmãos, vai estar assim, um profetizando, um levanta ali, vou falar em línguas. Ele nem fala que vai falar em línguas, ele levanta e fala em línguas, o outro interpreta, o outro interpreta. Aí um profetiza, um pega o microfone, irmãos, eu tive uma visão, a visão, irmãos, aqui está dizendo, Deus está me falando aqui que tem uma pessoa que tem tal enfermidade, vem aqui que Deus vai curar na hora. E eu quero só ver. Aquele Cicio, o Espírito Santo vindo e fazendo.
E vocês com vontade de ler Bíblia, com vontade de comer Bíblia, é dia e noite, com vontade de comer Bíblia. Comer. Vamos reunir, vamos ler, vamos estudar a palavra de Deus. Vixe, meu sonho de consumo. Vai acontecer? Pode escrever. E eu vou dizer, irmãos, vamos evangelizar na rua, quem quer vir, vem. E vai um grupo comigo. Aí o Andrezão lá vai, vamos para lá, vamos lá para o sítio, vamos para a chácara, vai lá para vamos andar de bicicleta e evangelizar. Vai andar de bicicleta e evangelizar. Cada um de um jeito. Felipe era uma carruagem e eu, o André, uma bicicleta. Vocês estão achando mesmo que o Espírito Santo está fazendo um negócio aqui para deixar vocês na zona de conforto de vocês? Irmãos que estavam aqui na SEC, Deus vai perturbar a vida de vocês. Vai encher tanta gente nova, mas tanta gente nova, e esse povo vai perguntar para vocês, vai querer saber do Evangelho, e vai falar para vocês de Mefibosete, vai falar, quem que é esse cara? Você vai ter que pesquisar, vai procurar, vai ler Bíblia para falar para ele. E eu vou achar bom. Eu só vou rir. Senhor, faz mesmo. Os dons espirituais, eles só podem se manifestar na igreja por meio do Espírito Santo. Ninguém pode simular isso. Eu vou simular que eu estou tendo uma visão, caio para trás. E, gente, isso não existe, é falso, é fake. Quando o Espírito Santo faz, não tem dúvida. Ninguém tem dúvida. E deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja só tem uma razão pelas quais deve se reunir. Glorificar a Deus e edificar uns aos outros. Eu tenho certeza que entrou gente aqui ferida, gente com um monte de dúvida, gente com problema para resolver que não sabe como resolver, gente com enfermidade. Vai embora assim com a enfermidade? Não. A igreja tem poder e autoridade para expulsar os demônios, para orar pelos enfermos e eles ficarem curados. Você quer que essa igreja seja Atos? Seja uma história do passado? Eu não quero, eu quero viver uma igreja assim. Raposinhas. Comecei a falar sobre Jezabel. Vou terminar falando sobre Jezabel. Cuidado, mulheres, com o que vocês fazem na vida de vocês, no casamento de vocês. Vocês podem estar destruindo o vinhedo do amor. Deus, o casamento é um deles. Cuidado. Porque você não sabe que espírito é esse. O espírito de Jezabel. É um dos piores que tem no planeta hoje. Pequenas coisas destroem um vinhedo. Relacionamento. A gente cansa. O problema nosso, humano, é que a gente cansa das repetições. Então eu tenho uma amizade com a Alcione. A gente anda todo dia junto. E aquela rotina faz com que a gente destrua pequenos ritos. Sabe pequenos ritos? Chama respeito. Eu não entro dentro do espaço dele. Raposinhas, eu desrespeito. A gente enjoa dos mesmos amigos, por causa do nosso egoísmo e do nosso pecado. Nós precisamos fazer realmente um filtro na nossa vida. Irmãos, não tem coisa mais agradável, mais gostosa na história que são os relacionamentos. Irmãos, amigo de verdade é aquele amigo teu que vai arrancar você do inferno, vai fazer tudo que puder. Aliás, irmãos, quando eu sair, vocês vão atrás de mim. Quando eu for, puxa. Quando eu estiver, sobe. Meus amigos são aqueles que vão sofrer comigo. Eu não quero amigo só de passar creme. Deixa eu contar essa história direito. Eu com uma dor no corpo desgraçada, aquelas de nervo ciático. Eu estava igual um Flash. O Flash está mancando uma perna, eu estou igual um Flash. É o meu cachorro, o Flash, meu cachorro. Aí eu fui procurar um massagista. Deitei na maca, deita aqui. E ele... Uma hora eu olhei para ele e falei, eu não quero que você passe creme no meu corpo, eu não vim para você passar creme, eu quero resolver meu problema. Passar creme eu passo em casa. Enfia a mão nesse negócio e põe no lugar. Você quer essa relação com pessoas?
passação de creme, é uma passação de pano, é superficial. Eu não quero. Desculpa, eu não quero. Se você não quer ter um relacionamento legal comigo, fica na sua. Não tem problema. Mas eu vou para cima de você. Não interessa. Eu vou te incomodar. É meu jeito. Eu vou incomodar o Alcione. O Alcione que mais me incomoda do que eu dele. Ele me incomoda muito. Está fazendo careta para eu parar. Não paro. Eu vou pregar mesmo, para o teu povo aqui aprender. Irmãos, nós temos que ter relacionamento íntimo com pessoas. Ou você acha que vem uma perseguição e a gente vai recorrer a quem? Sério? Se você não tem relacionamento profundo com pessoas, se você não ama pessoas, se você não se relaciona com elas, e se você não tem paz dentro da tua própria casa, desculpa. O cristianismo, você vai negar. O cristianismo, eu estou olhando aqui aquelas experiências daqueles irmãos, agora, vivendo ali, ó, na Síria, com um crucifixo no pescoço, um crucifixo. Porque ele não quis tirar o crucifixo do pescoço, ele perdeu a cabeça. Irmãos, nosso cristianismo está muito raso. Irmãos na Síria, nesse mesmo lugar que estão matando, saem nas ruas, dizendo, eu sou cristão. Você não está entendendo? Está longe de você? Não, não está não. Está muito mais perto do que a gente possa pensar, sonhar. Por fim, eu quero finalizar com esse texto aqui, ó, que é o mesmo, tá? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação na esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Que Deus possa aumentar a nossa fé, porque o que eu mais vejo é crente incrédulo.
Discípulos de Jesus incrédulos? Não, irmãos. Pelo contrário, aqui Hebreus é riquíssimo. Eu nem vou entrar, mas ele fala para a gente atentar, ficar atento e considerar o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Por que que ele era apóstolo? Por que que ele era o sumo sacerdote? Por que que Hebreus é um livro profundo? Porque nós temos que ir para o Velho Testamento e conhecer o Velho Testamento. E quando você entrar no descanso de Deus aqui, ó, você vai ver vários descansos. Mas o descanso não é um dia da semana. O descanso tem um nome. O descanso é a pessoa de Jesus. Eu descanso das minhas obras nele. Eu não consigo e não posso fazer a obra que ele fez. Porque foi aceita porque ele era quem ele era. Sabe quem que ele era? O apóstolo. Quem que é o apóstolo? O apóstolo é aquele que foi enviado. E o que é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele que podia entrar na presença de Deus para interceder pelo pecador. E sabe o que o livro de Hebreus diz? Que nós não temos um sumo sacerdote qualquer. Nós temos um sumo sacerdote que aceita, que vê, que olha, que vê a gente. E quando ele vê a gente, ele toma para si as nossas dores, porque ele se compadece das nossas dores. Ele se compadece das minhas feridas, das tuas feridas, da minha dor, da sua dor, do seu trauma, do meu trauma. O sumo sacerdote, ele coloca no peito dele o seu nome e entra na presença de Deus, garantindo para você o perdão e o acesso a Deus. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Não sei se deu para entender. Nós temos um sumo sacerdote. Quando você passou pelo abuso, ele estava lá. Difícil disso, né? Você pergunta, por que você não fez nada, né? Mas ele estava lá. Toda a história bíblica, não tem nenhuma história cujos milagres de Deus se manifestam, que não é uma história triste. Pode mostrar, qualquer personagem bíblico, só história difícil, só história triste. Mas o melhor é que Deus muda a história. E Ele faz isso para que eu e você nos compadeçamos e sejamos misericordiosos com as pessoas que passarem pelas mesmas situações que nós. Vamos orar? Quer que eu ore por você, por alguma razão? Pode ficar em pé, hein? Vamos orar, fica em pé. Estica a coluna. Isso, vamos orar. Deus é bom para com a gente, é ou não, irmãos? Que o Espírito Santo te ensine, te ajude, te aproxime dele, te aproxime dos outros, que você possa buscar todo dia a presença de Deus. Jesus está perto, irmãos, Ele está perto, não sei quanto tempo, mas Ele está perto, muito perto. Fique próximo da sua família, não permita que as raposinhas, que a rotina, que aquelas coisinhas que incomodam, aquela chatice que incomoda a sua relação, estrague o seu vinhedo. Amém? Espírito Santo de Deus, que prazer ouvir Tua palavra, como é bom ouvir o Teu Espírito Santo ministrando ao coração, primeiramente meu, depois dos meus irmãos. Eu te dou graças porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, deseja trabalhar na vida do Teu povo, preparando o Teu povo por esse tempo que a gente está vivendo e um tempo que a gente ainda vai entrar. Cura os corações. Arranca esse mato que é a amargura, que tem uma raiz profunda. Tira do nosso coração, tira. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor Todo-Poderoso que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja de todo mal. Guarda meus irmãos, livra eles do maligno. E usa eles nessa semana para ouvir, para falar e para ministrar a respeito do Senhor para outras pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Dá um abraço em quem está perto de você, dá um abraço nos irmãos.